Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando mais uma vez com essa possibilidade que Deus nos dá de levarmos uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Que essa paz, essa luz esteja em seus corações, que tenhamos todos uma semana muito, muito abençoada. Abrindo também aqui para Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Nossa querida Lúcia Marques Bagatim, em São Paulo. Muito bom dia, Lúcia. Beijão para ti e para toda a família. Obrigado mais uma vez por estar conosco nesta empreitada. Programa Aldeia Felicidade, 16 anos no ar. Vamos lá então? Sempre essa abertura muito especial. Muito bom dia, Lúcia. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Respiremos fundo, né? Vamos nos concentrar um pouquinho mais e conseguir absorver e assimilar melhores ensinamentos quando estamos bem fisicamente também. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista. Daqui a bom dia, um dia cheio de alegria. Legal, Lúcia, muito para você está me dando um beijo muito grande, muita paz, muita luz. Um dia muito abençoado. Programa Aldeia Felicidade. Falamos para todos, né? Apresentação. A página está em branco. O dia está só começando. Possamos chegar ao final do dia e não termos o que nos arrepender. Música cheia de alegria do nosso querido Sidney Carvalho. Já na parte espiritual também, né? Continua a serviço de Jesus e por todos nós. Amargura e descontente, nossa querida Ilona Pessotti, muito bom dia, Ilona. Beijão pra ti, pro maridão, pra família toda. Beijo grande. Era o que eu queria, dar um passo maior do que eu podia. Oh, oh. Oi, Luana, muito bom dia. Já vamos compartilhando, né? Mais pessoas possam absorver os ensinamentos que vêm do mais alto, muito mais alto. Vamos nos concentrar um pouquinho mais então. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre, nosso Guia Jesus, nossa Mãe querida e seus emissários. Vamos pensar em alguém que esteja necessitando dessas vibrações nesse momento. Os fluidos estão chegando. Abrimos a clareira na psicosfera. Jesus, com suas mãos, com seus braços abertos, está colocando sobre cada um de nós essa energia renovadora. Vamos direcionar, então, vamos potencializar esse sentimento, direcionando para as pessoas que precisam, para o nosso Brasil hoje tão necessitado, né? O coração do mundo, a pátria do Evangelho, precisa das orações, de muitas orações. Um momento muito delicado no nosso Brasil. A nossa nação pede auxílio, pede ajuda. Vamos pedir a Ismael, então, que interceda com mais força, né? Nas mentes e nos corações de todos os nossos irmãos. Nosso querido Márcio Pessotti, bom dia, Márcio. Beijão para todos.
Bom dia, muita paz e muita luz. É isso aí, Márcio. Beijão para todos. Vamos lá então. Aqui também com a Cretina FM 98,13, Rodeio, Santa Catarina. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta, sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só seguir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte, aqui da Cretina FM 98,3 e Rodeio, Santa Catarina. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco um pouquinho mais de tempo. Obrigado pela companhia, por estarmos juntinhos nesta empreitada. Nosso querido Nestor Ovassori, bom dia, ótimo domingo, bom trabalho. Valeu, Nestor. Beijão aí para ti e para toda a família. Deixa eu ver algumas que está acontecendo aqui no nosso... Conversando então com todos vocês, mas aqui estamos com algum problema, um pouco mais delicado aqui na parte técnica. Eu não sei se está saindo aqui para a rádio. Vamos lá, vamos adiante então. Que essa luz possa tocar o coração de todos. Jores, a nossa querida Inês também com a gente. Bom dia, abençoado domingo para todos nós. Valeu, Inês. Muita paz, muita luz para todos aí. Que essa energia possa tocar o coração de cada um, né? Nesta manhã tão especial. Deixa eu mudar de fone aqui só para ver. Vocês que nos acompanham então aqui nessa manhã tão especial, eu acho que era o fone de ouvido mesmo. Vamos lá, os nossos textos aqui para que possamos fazer um trabalho, né, uma manhã tão especial, né, levando a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Que estejamos juntos então, em prol de quem esteja mais necessitados, né? Muitos amigos apareceram. Nosso querido Ademir grava com a gente. Bom dia, Ademir. Muita paz, muita luz para todos aí, muita luz, né, para o coração de todos que nos acompanham nesse momento. Nós sempre lembramos dessa mensagem renovadora de Jesus, né, quando ele diz que fazei aos outros só o que gostarias que vos fizessem, e não fazei, né, porque isso é crucial. Eu sempre comento aqui que já estaríamos num planeta de todos e feliz, e não entrando num planeta de regeneração, se todos já pensássemos da mesma forma, né? Então, a começar com o pensamento que é a força mais poderosa do universo e que realiza, né? Ela se concretiza. Então, vamos pensar positivamente. Pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de sofrimento, vamos puxar a descarga virtual, como a Neivane sempre falava, né? E vamos mudar, vamos sintonizar com Jesus, com quem esteja ao nosso lado, para que os nossos mentores possam nos acompanhar, nos abraçar com força e nos dar o suporte necessário naqueles momentos mais difíceis, mais delicados, né? Todos acompanhamos aí, e eu sempre comento aqui, né, a situação em que o planeta está hoje. E eu lembro, Allan Kardec foi enfático. Ele disse que o mal teria que chegar a tal ponto que a humanidade sentiria a necessidade do bem. E é isso que está acontecendo. O mal está sem vergonha de aparecer, né? Então nós precisamos mais de orações, também da nossa vigilância, como diz Jesus, vigiai e orai, para que os nossos pensamentos também possam construir alguma coisa mais sólida, né? Firme no aspecto amoroso, nesse aspecto da luz, que Jesus foi o seu grande arquiteto, né? O nosso engenheiro, que colocou para o coração de cada um de nós a mensagem renovadora da esperança, da luz, em que a fraternidade e a caridade seja o tópico maior, né, abastecendo os nossos corações e a nossa mente. Nós falamos sempre que o Espiritismo, né, é o Consolador prometido por Jesus. Vou enviarei outro Consolador que ficará convosco eternamente. E eu sempre digo também que não precisa se aprofundar muito para ter essa certeza. Porque ele disse que nos esclareceria, né, e que acrescentaria mais os seus ensinamentos. E é isso que está acontecendo. Quando nós nos propomos a estudar alguma coisa, nos instruirmos, a gente vai vendo que a verdade que Jesus prometeu está ao nosso alcance, está ao alcance de cada um de nós. Nós que do Valveri Testoni também conosco. Bom dia, Valveri. Muita paz, muita luz para toda a família aí, né? Então isso está ao alcance de todos nós, não é mais uma coisa de alguns, né, como nas sinagogas do passado, na época de Jesus, que só algumas pessoas detinham esse conhecimento. Não, está aí à disposição de todos. Basta que nos aprofundemos. O Espírito de verdade nos dá dois ensinamentos.
Amai-vos e instruí-vos. Então é importante que a gente se abasteça das informações que vêm desses nossos irmãos mais experientes, né? Eu sempre comento aqui, só do Chico Xavier nós temos 550 livros. Deixa eu ver aqui. O Leonel lá no Paraná. Abençoado domingo para nós. Jesus seja em nossos corações, hoje e sempre. Isso aí, Leonel. Muita paz, muita luz para todos vocês também. Obrigado pela parceria aqui no programa Aldeia Felicidade. Então é isso que vai tocando, né? Abastecendo e vamos trilhando o caminho de harmonização com as leis universais, quitando os nossos débitos. Porque podemos fazer por amor. A opção é nossa, né? Geralmente optamos pela dor por causa da nossa inércia e não nos programarmos para um aprendizado mais profundo, né? Então nós deixamos de aprender, deixamos de realizar uma fé racional, aquela que realmente encara no nosso dia a dia as razões que compenetrem para que a gente possa absorver esses ensinamentos e ser os mais úteis na seara do amor, da paz, da fraternidade. É esse o caminho. Quando nós falamos da doutrina espírita, né, porque mencionamos aqui que ela não é dos espíritas, não, né? Os espíritos é um movimento que divulga o espiritismo, mas o espiritismo como consolador prometido é para todos os espíritos, todos, né? Indistintamente. E não é por elitista, não quer converter ninguém, não, né? O trabalho aqui é de colocar essas informações ao alcance de todos como a reencarnação, a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Sem reencarnação não tem nem por que Deus existir, pode ter certeza. Não se justifica todas as anomalias hoje no planeta Terra e nos outros planetas também, né? A maioria de nós nem daqui somos, né? Já fomos expurgados, como alguns estão sendo agora. Bilhões de espíritos não reencarnarão mais na Terra. Ele entrou num processo de regeneração e isso não tem volta, né? Então, se não está vibrando em sintonia com a Terra, que mudou a sua sintonia, a sua vibração, não reencarna mais aqui. Pagarão seus débitos num planeta primitivo. Imagina passar por todo esse processo de novo, né? É como um aluno na escola, não estudou direito, reprova, num estudo sério, né? Não como temos, né? Tem algumas pessoas trabalhando para que seja mais sério, mas passar por passar, isso não é coisa de ensinamento sério, né? O Espiritismo não surgiu da visão de um único homem. Não é obra de um profeta solitário, nem de um espírito chefe. É uma revelação coletiva, progressiva e racional, construída com base em 1000 vozes concordantes e sérias por médiuns diferentes em lugares diversos. Então, Allan Kardec recebia as informações de todos os cantos do Brasil, do mundo, inclusive do Brasil. Médiuns, inclusive médiuns aí, adolescentes, né? Para mostrar que eles jamais poderiam ter esse conhecimento que foi colocado no papel, né? Não foram magistrados, não foram professores, não foram advogados, não foram engenheiros que trouxeram essas manifestações do mais alto. Eram praticamente crianças, adolescentes, né? Mas isso com médios de todo o planeta. E ele unificava as informações, para não colocar alguma coisa no papel que não fosse estritamente séria, que ele sentia que vinha de Jesus. Nossa querida Francine Brandes com a gente. Ótimo domingo, Zeca. Beijão para toda a família, Franci. Muita luz. Não é a revelação de um homem, é o ensino coletivo dos espíritos. Kardec não inventou doutrina alguma. Ele organizou, comparou, filtrou e validou. Por isso, o Espiritismo atravessa séculos, nasce da razão, caminha com a ciência, brilha com a moral. Não há véus nem mistérios inacessíveis. Há luz progressiva para quem deseja aprender com humildade e pensar com liberdade. O Espiritismo é a doutrina espiritual que nasceu sem segredos, sem dogmas, sem líderes absolutos. Ele é fruto da observação, da comparação e da lógica aplicada à comunicação com o mundo espiritual, que sempre existiu. O Espiritismo foi oficializado como um consolador em 1857, mas sempre existiu, sempre teve o contato entre o mundo espiritual e o mundo físico. Moisés acabou proibindo na época porque eles faziam dessa comunicação algo banal, né, de adivinhações. Agora, os médiuns sérios, ele autorizava esse contato, porque traziam as mensagens mais altas, como ele era um médium aqui na Terra também, né? Como a Bíblia é um livro mediúnico, né? Então tem muita coisa assim que aos poucos a gente vai clareando a mente e o nosso coração. O Espiritismo é revelação sem véu, porque tudo pode ser examinado, questionado e compreendido. Essa transferência doutrinária é que torna o Espiritismo eternamente atual. E Allan Kardec disse que queria andar a par com a ciência. Se a ciência, de repente, comprovasse alguma coisa que seja o contrário, que caminhássemos com a ciência. Mas até hoje isso não aconteceu. Então caminha para a par com a ciência, que nunca devia ter se desviado da religião. Jamais, porque ciência também é de Deus, né? Deus permite que as coisas sejam conhecidas
porque isso vai acrescentando algo em nossas mentes e nossos corações. Sempre falamos aqui, não pode ser diferente, porque a gente vai mudando, à medida que a gente vai compreendendo o que é o planeta Terra, o que é o sistema solar, o que é a nossa galáxia, o que são as milhões de galáxias, também compreendemos a grandeza de Deus, nosso Pai, né? Que é muito mais, nós não temos capacidade de compreendê-lo. E Allan Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, pergunta: que é Deus? E a resposta é: inteligência suprema, causa primeira de tudo, de todos, né? Então, assim, é tudo sabedoria, inteligência, racionalidade, matemática com química e física, para, como Jesus, como arquiteto sideral, elaborar essa nossa morada, né? O planeta Terra. Mas Jesus governa outros 4 planetas também, né? Já ditoso e feliz, né? Regenerado, o nosso que está entrando em regeneração, também em provas e expiações, e um planeta primitivo, para onde bilhões e bilhões de nossos irmãos aqui da Terra serão encaminhados. Não pagarão seus débitos na Terra. Então tem muita coisa ruim acontecendo. Os que se comprazem no mal não reencarnarão mais aqui. E Chico já dizia que estava difícil para reencarnar. Imagina daqui para frente. Então a fila é grande e nós temos que ter o propósito de alimentar saudavelmente a nossa existência. Não estamos a passeio, estamos aqui a trabalho, operando infinitivamente para que a nossa mentalidade esteja com as leis universais, né? Nós que da Bia Garcia, bom dia a todos. Valeu, Bia. Muita paz para todos aí, muita luz, né? Então, isso assim, nós temos que ter pela vontade uma dedicação, né? Elaborarmos o nosso dia a dia para que possamos aprender um pouco mais. Que tenhamos conhecimento, eu falei, desde a época de Allan Kardec. Allan Kardec é uma das encarnações do Chico Xavier, que lá atrás também foi João Evangelista, também foi Francisco de Assis, foi Jean Hus, né? O João Hus, que abriu os caminhos para Lutero. Então veja o trabalho que está sendo delineado há milhares e milhares de anos, e bilhões por conta de Jesus, porque a Terra já tem 4 bilhões e meio de anos. Então veja o trabalho elaborado por esses espíritos crísticos que sempre estão conosco, jamais nos abandonaram, né? Esse é o trabalho de aproximação com o Pai. Quanto mais pertinho de Deus, mais felizes. Então nós temos que começar a nos descobrirmos, como diz Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando deixa eu tirar um pouquinho aqui, quando ao final do dia, ao deitar, ao encostar a cabeça no travesseiro, eu relembrar tudo que eu era feito durante o dia. Se havia alguma coisa da qual eu teria que me arrepender, de ter que pedir perdão, de me envergonhar, se outrem ou se outro tivesse feito, eu não gostaria. E aí a gente começa a se conhecer. É esse o propósito da nossa existência. E quando nós conhecemos algumas das nossas vicissitudes, nós começamos a combater. Opa, eu sou um cara muito raivoso. Eu vou cuidar um pouquinho mais. Ou a gente começa orando. Porque a Joana de Ângeles diz que o perdão começa com a oração em casa, com o evangelho no lar. Outra dádiva, né, do Espiritismo, que nos dá o suporte naquele momento, porque nós sabemos hoje que equipes espirituais estão conosco naquele momento do evangelho, especializadas no evangelho, que às vezes conduzem a parte espiritual, às áreas de refazimento, espíritos que estão conosco, né? Não espíritos maus, mas que se apegaram a gente e que estão, às vezes, sugando a nossa energia vital. Eles não sabem disso, mas precisam dessa energia para poder ficar aqui. Então são encaminhados, são instruídos. A energia do evangelho faz isso. Mas tem uma coisa muito mais séria. Ilumina todo um quarteirão. Agora imagina se mais pessoas, mais famílias fizessem o evangelho. Como é que estaria o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, o coração do mundo, parte do evangelho. E nós oramos pela terra, porque muita coisa ruim está acontecendo, né? Então, evita até algumas palavras, porque tem muita atrocidade também. E estão acontecendo, inclusive, com nossas crianças, né? As pessoas que se comprazem no mal. Então, talvez não vejamos o pagamento do débito deles aqui, mas expiarão seus débitos em planeta primitivo ou no início de provas e expiações. Não tenhamos dúvida disso. Causa e efeito é a lei divina. O que eu estou semeando agora, nesse momento, neste dia? O que eu estou planejando fazer nesse dia? Né? Porque a colheita virá. É boa ou não? Depende de cada um de nós. Deus é tão bom que nos dá liberdade para fazermos o que nós quisermos. Mas é tão justo que certamente colheremos. Não tenhamos dúvida disso. Por isso o cuidado, né, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com o que nós assistimos, com o que nós lemos, com o que nós ouvimos. Cuidar muito com o que os nossos filhos estão ouvindo. Porque tem umas tristezas aí batendo nas rádios que
Não dá para absorver, não dá. É energia ruim e nós criamos formas, pensamentos dentro de casa. Impregnamos as paredes com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Começa a analisar como é que está a sua casa hoje. Se você pudesse, com mais sensibilidade, como um médio ostensivo, vislumbrar o que está acontecendo dentro da tua casa. Eu lembro e conto aqui uma vez, tem mais um tempinho, né, porque uma médium, né, uma ostensiva, chegou à casa de uma família e ela viu o bebê envolto em lamas psíquicas. Lama psíquica. Imagina a casa assim, o berço todo, eu vi dela, começou as orações e orientou aquela família com o evangelho no lar, para cuidar com o que eles ouviam, com o que eles assistiam, porque tornava aquele ambiente refratário à luz divina. Fora que absorve, né, e atrai espíritos que não são nada nobres, não. Nosso querido Durva Demarque, bom dia, Zeca, abençoado domingo para todos nós. Valeu, Durva. Beijão aí para toda a família, muita paz, muita luz. Então nós atraímos de acordo com o que está em nossos corações. Lembremos de Paulo de Tarso, que disse que há 2000 anos, já falou 2000 anos, uma nuvem de testemunha nos acerca. Quem são essas testemunhas? São nossos irmãos, que já desencarnaram, sem veste física, né, que às vezes estão, logicamente pode ser para o bem, por isso que a matriz está em nossos corações, está nas nossas orações, está no vigiar e orar, isso dentro de casa. Deixa eu ver mais um texto aqui, eu acho que dá tempo. Kardec usou o método científico? Sim. Ele analisava as mensagens espirituais como um químico analisa uma substância, com rigor, comparação e repetição. Quando o espírito dizia algo novo, Kardec buscava a confirmação de outros espíritos sérios por médios diferentes e em cidades distintas. A concordância do ensino dos espíritos é a condição essencial da veracidade. Um só espírito pode se enganar, mas se vários espíritos sérios dizem a mesma coisa, sem contato entre si, aí sim temos base segura, o ensino universal. O espiritismo, é a ciência do invisível, construída com o método do visível, observação, análise e consenso. Fé raciocinada não é opinião, é estudo, repetição e confirmação. O espiritismo não nasceu de revelações isoladas ou dogmas misteriosos. Allan Kardec deixou claro que a doutrina só se sustenta quando há concordância universal, espírito crítico e método. É por isso que ele dizia: o espiritismo marcha com o progresso e jamais será superado pela ciência verdadeira, pois ele mesmo é ciência em essência, só que voltada ao mundo invisível. A vigiar e orar, está dizendo a nossa querida Lúcia Marques Bagatin, lá em São Paulo. Isso aí, Lúcia, vigiar e orar são palavras de Jesus. Vamos levar mais a sério o que Jesus dizia, né? Nós temos uma música muito especial. Eu já toquei faz alguns meses, e hoje eu revendo aqui na própria rádio, ela apareceu na nossa programação, eu deixei para que possamos ouvi-la. Música muito especial, com uma letra maravilhosa. Vamos lá então? Deixa eu ter mais um tempinho aqui. Uma mensagem do Chico. O tempo, aviso do tempo. O tempo endereça às criaturas o seguinte aviso em cada alvorecer. Certamente, Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho. Mas faze agora tudo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terás uma vez. Vamos repetir? Olha a importância disso. Então não deixemos para amanhã para começar a aprender. Eu sempre comento aqui, nós temos uma livraria pequena na nossa casa espírita, mas eu tenho certeza que tem estudo para 50, 60 anos. Não tenhamos dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Livros sérios, da lavra do nosso querido Allan Kardec, da lavra do nosso querido Chico Xavier, o mesmo espírito, duas encarnações distintas, mas o mesmo espírito, e só do Chico nós temos 550 livros, para ter uma ideia. O tempo endereça às criaturas o seguinte aviso, em cada alvorecer. Certamente Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho, mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terás uma vez. Isso é por nossa conta então, né? Vamos lá, vamos ver essa música especial? Depois do nosso tempinho para os apoiadores, uma mensagem do Divaldo Pereira Franco. Prestemos atenção.
Carlinhos Conceição, corações tarefeiros. Vamos começar a nossa tarefa, né? Não vamos deixar para amanhã, não. Instrução, se instruir a caridade com a gente mesmo. Temos que fazer a nossa parte que o universo quer, né? Coisas boas dentro de casa. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Pequeno intervalo aqui para os nossos apoiadores. Voltamos depois com a mensagem do Divaldo Pereira Franco. Divaldo agora na parte espiritual, né? Junto com o tio Nilson, nosso querido Chico. Trabalhadores do bem, né? Completistas, espíritos completistas. Vieram para fazer determinada missão e cumpriram na íntegra, né? Divaldo retornou com 98 anos, nosso querido Chico com 92. Chico, como falei em outros encarnações, começou lá atrás, como Isaac, como Daniel, foi João Evangelista, foi René Descartes, foi Santo Antão, São Gastão, ele foi Francisco de Assis, depois Allan Kardec e agora como nosso Chico. Agora na parte espiritual, né? E Emmanuel, que era o mentor espiritual do trabalho dele, ele está encarnado desde o ano 2000. Feito um grande trabalho na área de educação, hoje está com 25 anos. Né? Vamos lá então? Do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Recanto seguro. Em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa. Um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa. Uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer. A policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve a Deus. E o seu amor está mais próximo e mais envolvente. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Voltando também aqui para Cretina FM.
Voltando aqui então para Cantina FM. Voltando também para a Cantina FM, normalmente aqui alguns probleminhas técnicos, né? Que a gente vai solucionando. Agora sim. Mensagem do nosso querido Valdo Pereira Franco, né? Agora na parte espiritual. Acho que o Jores Pintarelli com a gente. Bom dia, amigo Zeca. Valeu, Jores. Muita paz, muita luz aí para ti, para a Neide, para toda a família. Muita luz para todos, tá? Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana. Nós estamos falando aqui então da doutrina espírita, como ela foi oficializada na Terra em 1857, pelas mãos do nosso querido Allan Kardec, uma das encarnações do Chico Xavier, né? E falamos do método que ele aplicou, porque foi extremamente científico, né? É ciência pura. Ele delineou os seus trabalhos através das informações de vários espíritos, centenas ou milhares de médiuns que mandavam as mensagens para ele, e ele codificou então, né? Elaborava um trabalho, primeiramente com o Livro dos Espíritos. Nós temos 1019 questões. É claro que entre questões A e B dá umas 1100 questionamentos que Allan Kardec fazia aos emissários do Cristo, né? Do lado espiritual, nosso mestre guia Jesus com João Batista, do lado de cá, João Evangelista com Allan Kardec, o mesmo espírito, né? Recebendo essas manifestações desses frutos dos ensinamentos de Jesus e de milhões e milhões, né, de espíritos emissários que trabalharam a serviço de Jesus e por todos nós. Então, um trabalho realmente grandioso. O Espiritismo, como eu falei, sempre existiu. Sempre existia essa comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ele foi oficializado para nós como o Consolador prometido por Jesus em 1857. Justamente para nos dar os ensinamentos básicos, para nos reestruturarmos emocionalmente, espiritualmente e priorizarmos o que realmente importa, que é o lado espiritual, né? Não podemos ser um peso aqui na sociedade e na matéria, né? Temos que trabalhar e aurir, através desse trabalho, fundos suficientes para não sermos um peso aqui na Terra. Nosso querido Clóvis Marcos, bom dia, Clóvis, bom dia, Zecão, valeu, Clóvis. Beijão também para toda a família, né? A Solange, a Eduardo e o Caio, muita luz para todos e toda a equipe aí da Super Auto Veículos. Valeu, Clóvis, muita luz. Sua alma é mais antiga do que imagina. O que você é hoje é fruto de muitas escolhas feitas em outras vidas, e as decisões que toma agora influenciam o seu próximo destino. Vossa alma teve muitas existências, passastes pelas provas do mal para chegar ao bem. Está no Livro dos Espíritos, na questão 166. A reencarnação não é uma teoria, é um fato natural e lógico, é lei divina. É como o ciclo do dia e da noite, nasce, vive, adormece e nasce de novo, cada vez com mais consciência. Você não começa do zero. Jung já dizia isso, a criança não vem para cá, né, como um disco vazio, né? Não, já tem uma roupagem, já tem as características que vão, de repente, serem acordadas lá com os 16, 17 anos. Nossa querida Luciano Jader e a Pietra, do Pesca e Pague Rancho Jader, também com a gente. Bom dia, Jader, muita luz para todos aí. Você não começa do zero, começa de onde parou. Por isso, seus talentos não vieram do acaso. Seus medos têm raízes profundas. Suas afinidades com certas pessoas podem ser bem antigas. Suas provas e dores têm um propósito evolutivo. Abençoada semana para todos. Sempre agradecendo nossa querida Luana Pessotti, também sempre com a gente, vibrando e irradiando conosco aqui no programa Aldeia Felicidade. A alma se depura nas suas diferentes existências e, à medida que se livra das impurezas, sobe de grau até chegar à perfeição. Assim como Jesus. Jesus não nasceu perfeito, não, né? Não é filho unigênito, né? Ele é nosso irmão com mais idade. Se hoje nós temos aí cerca de 1 bilhão de anos, por exemplo, ele tem 20, 25, porque há 4 bilhões e meio de anos ele já era um espírito puro e perfeito. Ele, como engenheiro sideral, arquiteto sideral, montou a nossa morada, montou a Terra e governa outros 4 planetas, para termos uma ideia. Ele é dos espíritos crísticos que governam o sistema solar. Então nada é feito por acaso. O acaso não cria nada, né? A alma se depura nas suas diferentes existências. A cada existência, você tem novas oportunidades de reparar erros, desenvolver virtudes e se aproximar de Deus. Não é punição, é reeducação do espírito. Sem a reencarnação, a maioria das dores humanas seria inexplicável e injusta. Sem reencarnação, não tem nem por que Deus existir. Não se tem a menor possibilidade. Valorize a sua vida atual. Ela é uma das mais preciosas páginas do seu livro eterno. Não tenhamos dúvida. Como essa, nós já tivemos 800, 900, 1000 reencarnações. 1000 existências. Não tenho dúvida, eu não acho. Isso não tem achismo no Espiritismo.
É exatamente assim. E teremos outras tantas a fim do burilamento, do aperfeiçoamento do Espírito. É o caminho da perfeição. Como Jesus passou. O planeta em que Jesus viveu, como nós vivemos hoje, já nem existe mais. Virou poeira estelar. Né? Assim como esses espíritos nobres que estão a serviço de Jesus. Nossa mãe querida, um espírito muito nobre, né? Que veio aqui como mãe de Jesus. Não é mãe de Deus, não é mãe de Jesus, né? Jesus até nós temos possibilidade de conhecermos, né, o aspecto físico, mas aquele espírito que iluminou aquele corpo físico, jamais. Não temos possibilidade de compreendê-lo ainda. Assim como o nosso querido Chico Xavier, que depois de Jesus, João Batista, um dos espíritos mais elevados que esteve entre nós. Basta ver as encarnações. Eu repeti para alguns que estão chegando agora, talvez, mas ele começou lá atrás como Isaac. Olha a caminhada dele. Daniel, lembra de Daniel na cova dos leões? Depois foi João Evangelista, foi Jean Hus, abriu os caminhos para Lutero, foi Francisco de Assis, foi René Descartes, um trabalho que René Descartes já recebeu lá, através dos seus sonhos, né? A codificação. Ele viu os 5 livros da codificação, que experimentaria depois como Allan Kardec, outra existência de Chico Xavier, e esteve recentemente conosco como Francisco Cândido Paula Xavier, né? Um espírito nobre, grandioso, e a sua humildade nos deu a conotação suficiente, né, para interpretarmos os emissários do Cristo. Não veio para trabalhar para ele. Fez o serviço para Jesus e por todos nós. É claro que a gente só colhe o que semeia. Então, tudo que fazemos para os outros, arcaremos com as consequências. É muita inocência eu achar que eu posso prejudicar alguém e não arcar com as consequências desses atos. Temos que pensar, inclusive mentalmente. Nós estamos, como eu falei, ainda aprendendo, estamos nos instruindo, compreendendo a situação pela qual, o que nós somos de verdade. O que Chico dizia que nos falta é senso de eternidade. O que é isso? Nós não nos enxergamos como espírito ainda. Porque um corpo físico sem um espírito não é nada, absolutamente nada. É um monte de carne e osso. Não pensa, não sente dor. O cérebro não pensa, para termos a ideia. Quem pensa é o espírito. Quem sente a dor moral é o espírito. Né? Então nós temos que começar a pensar um pouquinho mais a respeito disso. O que eu sou na verdade? O que eu estou passando agora, será que fui eu que semeei? Então nós falamos que tem muita injustiça na Terra, muita. Mas injustiçados, podemos ter certeza nenhuma. Estamos no planeta ainda de provas e expiações. Expiação é pagar pelos débitos, os erros do passado. E falamos também no início do programa que os que se comprazem no mal hoje nem poderão mais pagar seus débitos na Terra. Não reencarnarão mais aqui. A Terra passa por um processo grandioso, né, sob as mãos amorosas de Jesus, de provas e expiações para a regeneração. E os espíritos que não tiverem vibração, sintonia adequada, não reencarnarão mais na Terra. Então imagina passar por aquele processo de um planeta primitivo de novo, lá nas cavernas. Exatamente, não é ficção não. No Espiritismo não tem achismo, né? É fé racional. Fé racional, como diz Allan Kardec, aquela que encara a razão frente a frente ao longo dos tempos. Então às vezes acontece uma coisa meio ruim, diz, porque Deus quis. Não, Deus não quer mal para ninguém. Nós semeamos o mal. Nós colhemos de acordo com a nossa semeadura. É isso que falta de vez em quando, né, discernirmos, né, e cooperarmos com a grandeza divina, assimilando as instruções que estão chegando, porque o Espírito Verdade diz, amai-vos e instruí-vos. Veja bem como é importante a instrução, esses ensinamentos que vêm desses espíritos nobres, superiores, na hierarquia moral elevadíssima. Então nós temos muito a ganhar quando nós nos propomos a estudar um pouquinho mais. Amai-vos e instruí-vos. E eu sempre comento aqui, independentemente da religião, formem grupos de estudos, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar o Evangelho, vamos nos aprofundar, porque é um momento que a equipe espiritual também está conosco, nossos mentores ficam felizes conosco. Eu lembro sempre num evento em Blumenau, no CEFAC, no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, estávamos lá em 400, né? E alguns médiuns com mais sensibilidade viram, né, na oração final, os mentores de cada um com as mãos sobre a cabeça. Então imagina a coisa linda de se ver, né? A emoção que é. E sentir isso, porque nós sentimos isso. Nosso querido Ni, nossos Ni Josely, bom dia, Zeca, bom domingo, abraços, os Ni. Nosso Ni também amigo de longa data, muita paz para todos, né? Então veja bem, quem nos colocou aqui está trabalhando para que possamos nos melhorarmos, voltarmos à parte espiritual, que é a parte verdadeira, melhores do que aqui chegamos, do que quando aqui chegamos. E depende de cada um de nós. Vamos ver mais um texto legal? Você não começou nesta vida, e talvez nem seja a primeira vez com esse corpo. Pode parecer estranho, mas esta encarnação não é necessariamente a primeira com esse mesmo corpo físico. O espírito pode reencarnar no mesmo meio, na mesma família, até mesmo com aparência semelhante.
Isso pode ocorrer para concluir ou reparar provas mal vividas. Já pensou reencarnar como seu próprio neto? E aqui nós contamos a passagem de Públio Lentulus, senador na época de Jesus. Ele foi seu avô, depois reencarnou como Públio Lentulus, que teve um contato com Jesus porque a filha estava numa situação delicada, muito doente, e a esposa pediu que ele falasse com Jesus. E Jesus conversou com ele naquela época, porque ele era ele era senador e talvez nos dá a sensação assim que eram todos, né, de uma forma, nós duvidamos do caráter às vezes, mas ele era um homem sério, mas vivia lá entre os senadores. Nosso querido José Carlos Venrauch Medina, bom dia Zé, um ótimo domingo a todos, nosso Zé da Mecha, valeu Zé, muita paz para todos aí, obrigado por estar com a gente. Ele foi seu avô, que de certa forma semeou muito mal, reencarnou como seu neto, Públio Lentulus, né? E teve uma história bonita, porque ele teve um contato com Jesus meio às escondidas. Ele não queria que fosse visto falando com Jesus. E Jesus curou a filha dele, né? Mesmo que foi dessa forma. Depois, 50 anos depois, ele reencarnou como Nestório, um escravo judeu. Então assim se delineia o caminho dele. Foi, aqui o padre Manuel da Nóbrega, na época do descobrimento do Brasil, e foi o mentor espiritual dos trabalhos do Chico. Durante quase 100 anos, 92 anos, ele aquele trabalho amoroso também, mas sério, né, do encaminhamento do nosso querido Chico. E Chico, logicamente, é muito superior, né, mas Emmanuel também é um espírito muito nobre. Hoje está com 25 anos, reencarnou no ano 2000, e Chico o acompanha. Na Revista Espírita, Kardec relata o caso de um espírito que reencarnou na mesma família, com o mesmo temperamento e feições parecidas, assustando os que o conheceram antes. Está na Revista Espírita de junho de 1859. A Revista Espírita, Allan Kardec escreveu durante 12 anos, né? E era como se fosse um laboratório. Ele colocava os seus descobrimentos aí para ver a elaboração dos pensamentos de quem estava lendo e absorver também essa análise, né? Por isso ele sempre foi um cientista. Isso é mais comum do que se pensa. Às vezes, o espírito pede para voltar ao mesmo lugar com os mesmos vínculos para corrigir apenas um detalhe crucial. A Lídia Maria com a gente. Bom dia, Lídia. A Ofélia também é minha irmã, Fefe. Bom dia, mano. Atrasada hoje. A Ofélia e o Cláudio, beijo grande. Lídia, muito bom dia. Um perdão não concedido, um vício a superar, um amor que ficou incompleto, um erro que precisa ser reparado. Com o mesmo olhar, no mesmo cenário. Você pode ter voltado ao palco da sua última encarnação e nem percebeu. Allan Kardec questiona no livro dos Espíritos, na questão 222. O espírito pode reencarnar no mesmo meio se considerar favorável à sua prova? E a resposta: pode escolher o corpo e até as imperfeições físicas como prova. Ele diz um caso na Revista Espírita do senhor Sanson, que prometeu voltar com aparência semelhante e foi reconhecido na reencarnação pela família. Sem a pré-existência da alma, as desigualdades morais e intelectuais seriam inexplicáveis. Isso está no livro dos Espíritos. É lógico. Sem reencarnação não tem nem porquê a existência de Deus, né? Não tem como se justificar as anomalias do planeta Terra sem a reencarnação. Nosso querido Ney Vaz, nosso querido Ney Ovandi lá em Rio do Campo, né? Os nossos amigos de Rio do Campo, essa terra abençoada também. Um beijo muito grande, Ney. Nosso Ney Vaz e toda a família. Então depende de cada um de nós. O que eu quero para a próxima reencarnação? O que estou fazendo hoje que vai me possibilitar, né, ter talvez uma vida mais harmônica? É colheita, não tenhamos dúvida. O que estou fazendo agora? Eu sei que todos nós estamos prejudicados pela nossa inabilidade emocional e espiritual, né? Todos temos esse apego à matéria ainda, e o espiritismo é o maior antídoto contra o materialismo. Quando começamos a estudar, a gente começa a desapegar. Estamos nos preparando para isso. Bom dia, Fefe, bom dia, Lídia, amo você, está dizendo a Luana Pessotti para todas elas. Valeu, Luana, bom dar esses recados aí, bem legal, né? Então, assim, essa conexão com o Pai nos dá sustentação nos momentos mais delicados. Nos favorece o reconhecimento do que nós somos, criaturas imortais, cidadãos do universo. Não tenhamos dúvida, a maioria de nós nem terráqueos somos. Já estamos aqui pagando pelos débitos que fizemos em outro planeta, que passava pela mesma transformação. É um planeta que pertence ao sistema de Capela, de Cocheiro, sistema de Cocheiro, um daqueles planetas que passava por esse processo que a Terra está passando agora. Aquele planeta agora já é de todos felizes. Já foram 7, 8, 10 mil anos. É o que a Terra também vai precisar para que expurguemos o mal de vez, né? Porque não é que o mal não vai existir, ainda existe, mas em menor proporção do que agora no planeta de provas e expiações. Deixa
Deixa eu ver um texto aqui para vocês. Mais alguma coisa falando de reencarnação. Isso é muito legal, né? Já sentiu que conhecia alguém desde sempre? Há encontros que mudam tudo. Olhares que despertam lembranças sem nome. Abraços que parecem continuação de algo antigo. Eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Porque às vezes um amigo, né? Nós temos mais afeição do que alguém da própria família, né? Neizimar Kátia também com a gente. Bom dia, Neizimar. Muito bom dia. As afeições verdadeiras jamais se perdem. Os espíritos que se amaram se reencontram em novas existências e, mais depurados, continuam a se amar. Isso está no livro dos Espíritos. Amores que florescem em segundos, amizades que atravessam o tempo, vínculos que sobrevivem mesmo após a morte. Os que se amaram sinceramente reencontram-se em outras existências e se reconhecem. O amor não é interrompido pela morte. Ele evolui com o espírito, purifica-se, fortalece-se, até alcançar a verdadeira união de almas. E o que dizer das almas que ainda têm débitos entre si? Deus permite que os que erraram juntos se reencontrem para reparar seus erros recíprocos, por meio do afeto ou da prova. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 8. Nada é por acaso. Quem está ao seu lado hoje pode ter sido seu filho, seu pai, sua companheira ou seu inimigo, e pode ser amanhã sua paz. A reencarnação é a ponte onde os corações se reencontram para evoluir e amar melhor. Eu lembro sempre, quando o Chico terminou de escrever o livro Entre a Terra e o Céu, ele estava em São Paulo, na casa de amigos. E ao final do livro, eram umas 11 horas da noite, ele pediu ao casal se poderiam levá-lo a uma casa e demonstrou interesse. Disse, mas Chico, é no outro lado da cidade. Chegando lá, você vai saber. Até chegar ao bairro, nós sabemos. E eles concordaram em levar o Chico. E foram um tempo tal, aí quando chegou perto, o Chico começou a conduzi-los. Então, entre nessa rua, nessa, e parou em frente a uma casa. Ele saiu do carro, fez uma oração e voltou para o carro. E os amigos perguntaram, Chico, você não podia ter orado lá? Ele disse, os personagens do livro estão nesta casa. Reencarnaram e estão nesta casa. Então, uma luta, uma briga começou há 300 anos no Paraguai, por causa de briga de terras. E foram se reabilitar ali naquela casa, naquele momento. E assim com muitos de nós. Porque hoje nós temos as nossas dificuldades. Nós temos algumas inabilidades, como eu falei, emocionais, né? Como a raiva, o ciúme, a inveja, algumas coisas que às vezes nós nem notamos. Mas o nosso ego fala mais alto, né? O espírito deixa de falar e o ego, né? A egolatria, fala mais alto. Então nós vamos começando a combater. E aos poucos vamos delineando os caminhos de harmonização com as leis universais, vamos quitando os nossos débitos e se aproximando de Deus. E quanto mais pertinho de Deus, mais felizes. Deixa eu ver aqui. Nosso querido Ademar Mariano da Silva. Ademar, grande amigo também de longa data, né? Beijão aí para toda a família, Ademar. Muita paz, muita luz. Um grande trabalho para ti, para toda a família nesta semana. E para todos que nos acompanham nesse momento importante, né? Então os ensinamentos estão chegando. Nós vamos absorvendo e vamos calculando, né? Porque tudo é matemática. Nós sabemos a distância entre a Terra e o Sol, da Lua, de Mercúrio, do Sistema Solar. Isso é calculado. E os cientistas dizem hoje que fosse 10 centímetros a mais, não existiria vida por causa do frio. Se fosse 10% mais perto do Sol, também não existiria vida por causa do calor. Nossa querida Emília Moser também com a gente. Bom dia, Emília. Muita paz para todos aí. Então, muitos amigos nos acompanham. O Aldeia Felicidade está completando seus 16 anos, né? Sempre procurando absorver esses ensinamentos do mais alto e colocá-los à disposição de todos. E sempre falamos que é um instigador. Assim como uma palestra espírita, como o evangelho na casa, são instigadores para que nos aprofundemos, que coloquemos-nos à disposição do mais alto, estudando, para podermos aprender, porque a gente só dá o que tem. Não tenhamos dúvida disso. E é isso que a gente vai conseguindo absorver. É aos pouquinhos, né? No Espiritismo não tem achismo. Ele é o Consolador prometido por Jesus e eu não acho isso. Eu tenho certeza. Está à nossa disposição de todos os espíritos do planeta, né? Não é dos espíritas, não. O Espiritismo é dos espíritos e está à disposição de todos, com muita simplicidade. Allan Kardec fez questão de colocar assim para que todos nós pudéssemos compreendê-lo, né? E quando nós estudamos, vamos a fundo, fica melhor ainda. Eu lembro do Divaldo Franco, hoje na parte espiritual, retornou há pouco tempo, né? Com 98 anos. A primeira leitura que ele fez do Livro dos Espíritos foi orientado por Joana de Ângeles. E agora que eu li, o que eu faço, minha irmã? Leia de novo. E agora, leia de novo. Na 9ª ou 10ª vez, disse, agora, minha irmã, agora vamos estudá-lo.
E é o que o Chico fazia. Chico, como Allan Kardec, foi o codificador. E Chico deixou esclareceu uma coisa, porque ele disse que aos 5 anos de idade, ele tinha todo o Evangelho segundo o Espiritismo na sua mente. Ele relembrara ou lembrava dos seus últimos 40 mil anos de existência. Como eu falei, espíritos poucos aqui na Terra como ele, pouquíssimos mesmo, né? Você não sabe nem ideia da estatura moral do nosso querido Chico Xavier. Então vamos nós também nos aperfeiçoando para sermos, né, espíritos assim. E seremos, não tenhamos dúvida. Joana de Ângeles diz que se tem uma fatalidade na nossa vida, não nessa existência, na vida, que é uma só, com várias existências, várias reencarnações, é a felicidade plena, é a perfeição relativa. Porque absoluta só de Deus, nosso Pai. Deixa eu ver aqui. Estamos chegando ao finalzinho de mais um programa. Deixa eu ler mais uma. Olha o que é uma mente, né, uma mente inteligente e com sabedoria. Proibir um livro é dar mostra de que o tememos. O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra ele e interditar suas leituras aos adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. Então, ele escreveu isso porque em 1871, o bispo de Barcelona queimou todos os livros que chegaram lá na Espanha. Mandou queimar. Esse mesmo bispo reencarnou como padre aqui no Brasil, ficou amigo do Chico Xavier. Então lá ele era o bispo, né, queimou os livros de Allan Kardec. Os dois reencarnaram no Brasil, Allan Kardec como Chico Xavier, e o bispo como padre aqui no Brasil. E ele acabou conversando com o Chico, era muito amigo, disse que estava querendo largar as fileiras do catolicismo, né? E Chico recomendou que não, que ele ficasse lá, que lá ele era mais útil naquele momento, porque é melhor ser um católico bom do que um espírita mau, né? Então veja bem, aí ele continuou os trabalhos dele, grande amigo. Então Chico tinha afeição em todas as áreas, né? Deixa eu ler aqui para vocês, para encerrarmos o nosso programa, da Joana de Ângeles. Alimento do espírito para uma vida feliz. Só por hoje. Todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação. Quando falecem os benefícios do amor, não vivido, é claro. Bom dia, Papi, a Regi, Grava, Chad, ela, o Jucinei, o Enzo, Arthur, a Ayla e a Mabile, né? A Mabi, beijo grande, Regi. Muita paz. Sempre vem que está aqui hoje com a gente, né? Beijão, te amo. Atormentante e ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral, passam deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. E aí nós sempre comentamos, e a Rede também fala aqui, não nos perguntamos mais por que essa situação, mas para que essa situação? O que ela está querendo me mostrar? Não te consideres, pois, infeliz, quando, sofrendo, retira os benefícios da exigência expurgatório e segue adiante encorajado. Disse Jesus, o Cristo de Deus, se tens fé, cumpre saberes que tudo é possível àquele que a tem. Joana de Ângeles, pelas mãos do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Nós vamos ouvir uma música muito especial com o Padre Zezinho. Eu fiz questão de colocá-la, porque é um momento delicado que o Brasil passa. Um dos momentos mais delicados de toda a história do Brasil, estamos passando agora. Precisamos de orações, precisamos da união das famílias. E de quem combate a religião, de quem combate Deus, de quem combate a liberdade, de quem combate a família. Vamos orar por esses nossos irmãos que precisarão. Eles não reencarnarão mais na Terra. Talvez não vejamos a expiação, não vejamos esses nossos irmãos pagando aqui, mas pagarão de acordo com a sua semeadura. Não tenhamos dúvida disso. Senão Deus não seria Deus, né? Então não vamos nos ausentar dessa possibilidade de renovarmos os nossos propósitos, trabalhando pelo bem, pela liberdade e pela paz. Porque a sociedade bem organizada advém de famílias bem estruturadas. Então vamos orar pela família, vamos pensar no nosso Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. E Ismael, que é o mentor espiritual da nossa pátria, com seu exército de emissários, né, trabalhando pela nossa felicidade. Mas todos nós temos que fazer a nossa parte. Em cima do muro já é das trevas. Não tenhamos dúvida disso. Então vamos pelo menos orar, pedir essa luz para o nosso Brasil, né, para o coração do mundo. E eu agradeço a todos vocês que estão conosco aqui da rádio, vocês do Facebook, que nos acompanham há tanto tempo. Uma iluminada semana para todos nós, está dizendo a Lúcia Marques Bagatin, lá em São Paulo. Beijão, Lúcia, para todos vocês, para todos que nos acompanham, que estão conosco há tanto tempo no Aldeia Felicidade, nesses quase 16 anos. Vamos ver a música especial? Tenho certeza. Se reestruturem então e coloquem mais vezes para rodar.
Nosso querido Sérgio Esteves lá em Navegantes. Bom dia, meu amigo Zeca. Um feliz domingo. Valeu, Sérgio. Padre Zezinho. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Vamos pensar na nossa família. Orações do Evangelho no Lar. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Oi, Zacão. Um abraço. Nosso querido Enzo. Valeu, Enzo. Beijo grande. Te amo. Ah, é o Tutu? É, outro Zacão. Nosso Arthur, então. Beijo, Arthur. Aile Amabile. Beijo grande. Valeu, Arthur. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a Coisa boa dentro de casa. no horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota no amor. Valeu, Luana. Valeu, Lúcia. Deus abençoe a sua família. Abençoe a nossa também. A minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Voz maravilhosa. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Com Deus, com Jesus, com nossa mãe querida. E que o homem carregue nos braços a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conselho e calor. Nosso querido Eduardo Sardanha, bom dia a todos. Valeu, Eduardo. Beijão pra família, uma semana muito abençoada. Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Coisas boas dentro de casa, lembrem disso. As famílias, amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha Sua também. Beijo grande. Uma abençoada semana. Amai-vos e instruí-vos. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar.